Tenho a honra de estar a apresentar este primeiro painel que se subjuga ao tema Educação para a Saúde, Nutrição. Passo a apresentar o painel que, entretanto, o meu colega já apresentou, mas temos aqui a doutora Filipa Palhoso, do ISCE, que é professora universitária, e temos aqui as duas doutoras também, nutricionistas da Direção-Geral de Saúde. Pronto, então, eu não tenho muito a dizer, porque quem veio aqui falar são elas. Portanto, passo a palavra à doutora Filipa Palhoso. Não sei, isto foi a plataforma, mas pronto. Seu voluntário mais. Antes de mais, muito boa tarde a todos deste Conselho, e que da qual tenho participado em bastantes redes de parceria, e que acreditamos que esta poderá ser um novo caminho para estreitarmos relações e, enquanto isto é, mostrar desde já a nossa disponibilidade. Eu venho aqui falar, eu trouxe uma pequena apresentação mais para nos irmos situando e refletirmos conjuntamente. Ora, porque é que sou eu que estou cá? Eu sou docente das unidades curriculares de Educação para a Saúde, que são transversais a todos os cursos do ISCE, e por isso venho aqui convosco partilhar um pouco daquelas que têm sido as minhas reflexões, tanto ao nível da formação de professores que vamos tendo na nossa escola, como dos cursos de Educação não formal, de Animação e Educação Social, e ainda dos cursos ligados à Educação Física e Desporto. Ora, sem dúvida que nós gostamos aqui de evidenciar o papel da saúde, o papel da educação, e que de forma que todos os agentes podem contribuir para, de facto, melhorarmos e potenciarmos. A minha pequena apresentação começa, se não se importa, isto agora um bocadinho esquisito, com uma pequena imagem para onde é que caminhamos, não é? De facto, que nível de evolução é que nós estamos a ter em termos da saúde. Fala-se das evoluções, fala-se, se calhar, a última figura não é aquilo que nós mais ambicionamos atingir, mas de facto, com os problemas da obesidade infantil que se têm cada vez mais tornado comuns, importa irmos refletindo sobre esse mesmo aspecto. E por isso, para contextualizar um pouco do que é isto da educação para a saúde, apenas transmitir esta versão e este caráter holístico que a educação para a saúde envolve. Não vale a pena pensar na educação para a saúde sem perceber efetivamente quais são os âmbitos que a compõem. Portanto, a educação para a saúde visa o propósito de aumentar a saúde das pessoas, dos grupos e das comunidades. Desde logo vemos a necessidade de estreitarmos as relações e as redes de parceria entre todas estas entidades para podermos então potenciá-las. Eu deixo estes aspectos porque eu gostaria mais de passarmos isto a uma questão de debate e não tanto de formalismo, porque era isto que era pretendido, não é? Algo mais de debate. Portanto, esta questão de trabalhar comportamentos saudáveis sendo, sem dúvida, um dos propósitos da educação para a saúde, que visa também o respeito pela vida e estilo de vida que as pessoas têm e a forma como a comunidade vai influenciar, então, esta vertente. Se pudermos, então, seguir. Muito obrigada. Ora, se falamos em educação, não podemos esquecer todas as entidades que aqui estão presentes. Pais, comunidades, escolas, alunos, todas as vertentes, centros de saúde, nutricionistas, os diferentes profissionais que compõem e que trabalham no âmbito da educação para a saúde. E por isso nós aqui enfatizamos esta necessidade de trabalhar a educação para a saúde na convergência destes diferentes fatores, portanto, contemplando os diferentes níveis de educação formal, não formal e informal, bem como os demais serviços de saúde. Portanto, porque não vos quero de todo lançar, mas depois refletirmos sobre isto, eu pedia que avançássemos exatamente para esta indicação de que diz que a educação para a saúde é toda a atividade intencional conduzente a aprendizagens relacionadas com saúde e doença. Sem dúvida que devemos promover a saúde e não apenas falar na ausência de doença. Não se pode falar em educação para a saúde pensando apenas na doença, mas de que forma é que nós podemos vir a potenciar os nossos comportamentos de saúde para então evoluirmos e desenvolvermos competências. E por isso, para falar em educação para a saúde não se fala em persuasão, fala-se em educação. E como tudo que remete à educação é algo que é contínuo, que é intemporal, que é inquestionável e que, portanto, deve ser potenciado ao longo de todo o desenvolvimento humano. Deixo-vos esta curiosidade que não sei se conhecem, mas num estudo realizado nos Estados Unidos, 52% da população inquirida referiu que prefere
preencher e pagar os seus impostos do que propriamente trabalhar ao nível da saúde, de compreender quais são os pressupostos que estão ligados à saúde. Ora, isto para mim representa muito e acho que pode ser um aspecto de interessante reflexão. Portanto, é preferível preencher declarações de IRS do que efetivamente afetar-nos a perceber e a trabalhar como vamos educar efetivamente para a saúde. E por isso, eu questiono qual será esta relação entre a saúde, entre a nutrição, entre os pais, que é aquilo que aqui nos traz, a Associação dos Pais, a comunidade e, naturalmente, a escola. E para isto, trago uma frase de Hipócrates que diz que a comida deve ser os nossos medicamentos e a medicina e os medicamentos devem ser a nossa comida. Ou seja, a forma como nós promovemos a saúde tem de tudo e essencialmente representação em tudo aquilo que comemos. E aí, para mim, agora, por favor, para ir acrescentando, falar em educação para a saúde tem que complementar diferentes eixos. A educação, a saúde, o contexto e, naturalmente, o papel do indivíduo nesta mesma tríade. E, portanto, falar em educação para a saúde envolve tudo isto. A minha questão é, então, como é que nós vamos, efetivamente, potenciar esta relação? Como é que se desenvolvem competências? Eu estou ligada às questões da saúde, confesso que mais aprofundadamente às temáticas do álcool e, portanto, como prevenir comportamentos de risco associado a álcool. Eu dirijo uma instituição que é a Sociedade Antialcoólica Portuguesa e, portanto, todas estas vertentes de como vamos trabalhar no âmbito da prevenção primária, secundária e terciária, mas neste público falar mais em educação primária, como é que vamos adequar os nossos comportamentos enquanto comunidade, enquanto escola e enquanto cidadãos, como é que vamos prevenir comportamentos de risco, como é que vamos apostar na efetiva educação para a saúde. Ora, sabemos que nenhuma das crianças, jovens e nós próprios não somos ETs, todos nós cometemos excessos, todos nós gostamos de comer aquilo que muitas vezes não nos faz tão bem, mas como é que junto de um jovem trabalhamos esta questão de como potenciar esta aquisição de conhecimento para que o jovem possa escolher. E é isto que eu procuro representar neste esquema. Falar em educação para a saúde é falar então neste processo contínuo e, portanto, não adianta potenciarmos esta relação sem pensarmos nas políticas de saúde que existem e que estão vigentes. A Direção-Geral de Saúde, felizmente, já contempla diversos programas para as escolas que visam e que mostram a sua preocupação com os problemas associados à nutrição. Como é que a família está ou não está preparada para trabalhar estes aspectos e pode potenciar os seus afetos? Como é que a comunidade, o país, os pais, a escola, a educação, como é que todo este contexto vai promover o desenvolvimento de competências pessoais, sociais e emocionais e permitir tomar a decisão para que as pessoas possam adequar os seus comportamentos de saúde. Esta é, sem dúvida, a minha maior preocupação. E confesso-vos que é um dos exemplos que eu frequentemente partilho com os estudantes do ICHE. Foi um caso que me aconteceu enquanto eu trabalhava enquanto educadora social, numa equipa de rendimento social de inserção, e da qual acompanhei uma família que a mãe dava como alimentação aos seus filhos frequentemente uma pizza. Era previsto por ele dar todos os dias por ela praticamente pizzas às suas crianças. Quando eu questionei, não é, porque aquilo não me faria de todo sentido, eu fiquei surpreendida com a resposta e jamais pensei que, de facto, a mãe estava a fazer aquilo que melhor considerava, porque associava a pizza à roda dos alimentos e se pensarmos efetivamente em termos de lógica, não está assim tão fora de contexto, porque no fundo tinha legumes, tinha fruta, tinha laticínios, tinha pão. Se depois começarmos a desmontar, não é assim tão irreal a comparação que esta mãe fazia em relação à sua atuação e sempre pensando no melhor dos seus. Confesso que me fez questionar bastante. Aliás, esta mãe estaria de facto a atuar mal, o pressuposto era o melhor, na minha opinião, até pedagógica, a forma como ela pensou na relação e a forma como potenciava a alimentação.
Contudo, a verdade é que esta mãe não estava preparada para e não sabia como. E este não saber como, por muito simples que por vezes possa parecer, muitas vezes as pessoas simplesmente não sabem como e não sabem a quem se podem dirigir para poder potenciar novos comportamentos. Por muito simples que isto possa parecer, o fazer uma simples sopa, não é? Como é que se trabalham estas competências? Vamos perguntar a um jovem de hoje em dia sabe fazer uma sopa, se calhar não são assim tantos que no secundário, e quando eu aqui andava nesta escola, e por isso é um prazer aqui voltar sempre, ainda não era auditório, mas era ginásio, aqui este espaço, se calhar nessa altura já sabia fazer uma sopa, mas se perguntar a um jovem de hoje em dia, em termos de desenvolvimento e de processos de autonomia, se calhar fazer uma sopa não é assim tão simples e não está tão treinado a fazer as competências. Por isso, parece-me que cada vez mais falar em educação para a saúde, especialmente nestes campos da nutrição, devemos potenciar o desenvolvimento de competências e muitas vezes aquelas básicas, o saber comprar, o saber confeccionar, como gerir orçamentos, o conjunto de competências que aqui está intimamente cruzado e que de facto nós muitas vezes exigimos a um jovem e que este jovem é bombardeado, desculpem a expressão, diariamente por um conjunto de publicidade que vem muitas vezes demonstrar o contrário, não é? Os facilitismos. Recordo sempre aquele anúncio do Kinder Bueno, não é? Como inclode-se a um lanche. Portanto, isto uma vez que não fará mal nenhum, mas estão aqui as pessoas que são responsáveis e que mais sabem sobre este assunto. Mas e todos os dias, não é? Como é que vamos mudar e trabalhar esta opção de escolha do jovem? Como é que vamos satisfazer aquilo que a comida também tem muito de associado, que é o prazer. O prazer em relação ao que podemos comer, ao que nos apetece comer, ao que os nossos colegas comem, às representações. Portanto, na minha opinião, é importante cada vez mais conciliar esforços nestas parcerias e potenciar, de facto, o contexto do indivíduo. Desenvolver competências pessoais e sociais, e essas competências fazem-se não só por equipa de professores, não só porque os professores não conseguem chegar a todo lado, na minha opinião, mas isto, por muito que lhes seja exigido tudo e mais alguma coisa, mas é preciso integrar nas escolas e considerar, de facto, as escolas territórios prioritários de intervenção, e não só quando os problemas surgem, que é uma questão que eu levanto muitas vezes, porque é que só quando as escolas são ditas problemáticas é que têm equipas interdisciplinares a trabalhar, e não se vê numa escola dita normal, com muitas aspas, técnicos de diferentes áreas, educadores sociais, animadores socioculturais, por exemplo, psicólogos, a trabalhar efetivamente comportamentos e desenvolvimento de competências. E é este o desafio que eu acabo de trazer aqui para procurarmos refletir em conjunto, porque eu acho que, sem dúvida, as parcerias que aqui estão podem ser um excelente motor para, junto, trazermos à discussão esta importância de introdução de novos técnicos nas escolas para, efetivamente, cumprir a função da escola e não só basear a escola num processo de ensino-aprendizagem, mas sim numa preparação para a vida e de aprendizagem ao longo da vida. E por isso, nesse sentido, eu peço só, deixo-vos apenas um convite, no âmbito de uma rede de parcerias com a Câmara Municipal de Odivelas, no âmbito do Plano Estratégico de Conselho de Prevenção de Toxicodependências, vamos estar sexta-feira numa aula aberta no ICHE, que será conduzida pelo Dr. Pedro Fernandes. Estão totalmente convidados a poderem participar gratuitamente dia 6, terça-feira, às 6 da tarde. Vamos discutir estas questões, nomeadamente ligadas às toxicodependências, e quem quiser também conhecer mais aprofundadamente o ICHE, vamos ter uma sessão aberta de apresentação aos cursos. Da minha parte, foi um prazer estar aqui. Estarei sempre disponível para aquilo que considerarem. Tenho os meus contactos. O ICHE também está de portas abertas para apoiar as vossas iniciativas. Muito obrigada. Obrigada, doutora Felicia. Quando terminarmos aqui o painel, se calhar, depois houver algumas questões que queiram colocar, fará todo o sentido. Professora Ana Gralheiro, entretanto, já chegou, já nos deu o prazer da sua companhia, e a professora Ana portanto, é diretora do agrupamento de escolas de Dom Dinis, e vem-nos trazer um bocadinho a perspectiva da nutrição da realidade escolar. A abordagem que eu farei aqui não é, obviamente, uma abordagem técnica sobre alimentação e nutrição, mas mais como diretora de uma escola e dentro das sensibilidades de toda a comunidade educativa,
A abordagem que aqui faço é uma abordagem um pouco multidisciplinar, à semelhança do que eu ouvi à doutora Filipa, na medida em que a doutora Filipa falou aqui muito bem das várias competências que devem ser, quando falamos de alimentação, de nutrição, enfim, de estilos de vida saudáveis, é disso que se trata. Também falamos aqui de atos de cidadania, ao fim e ao cabo. Porquê? Porque a obrigação, digamos, aquilo que está à nossa mão para podermos ser saudáveis e por isso mais felizes, e também é um ato de cidadania. Nessa medida, nessa medida, eu tenho aqui uma apresentação que eu tenho um tópico que não é longa, e o título é mesmo Alimentação, Nutrição, Crianças e Famílias Felizes, uma nova abordagem. Portanto, a alimentação de qualidade e saúde, capacidade, o que é que nos promove, o que é que promove uma alimentação de qualidade? A capacidade de aprender, estamos a falar aqui centrando-nos na escola, capacidade de aprender, de comunicar, de pensar, defesa contra doenças, atividade física e socialização. Portanto, reparem que todos estes pontos são multidisciplinares. Com toda a certeza que não é, isto é verdade lá para ali, se crianças mal alimentadas ou subnutridas são crianças com maior dificuldade de aprendizagens, portanto o desenvolvimento cognitivo será dificultado. Temos que pensar aqui nas crianças como um todo, ou seja, dentro do seu núcleo familiar, e muitas vezes o que acontece é que a escola às vezes esforça-se dentro dos seus limites, não é? Dentro dos partilhos que tem em termos económicos, mas esforça-se por criar uma alimentação saudável, e o que é que nós reparamos nas cantinas, nomeadamente nas cantinas, é que os alunos ficam de parte, a sopa não se come, etc, etc. Portanto, sabemos também a realidade das escolas, que são servidas por caterings, estou a falar, por exemplo, nas áreas 2, 3, que nem sequer são escolhidas pela autarquia, mas sim escolhidas a nível central, e esses caterings não são propriamente uma coisa maravilhosa para, portanto, a apresentação dos pratos, tudo isso. Reparem, é muito importante a apresentação do prato, porque o povo diz, e é verdade, que os olhos também comem. Portanto, o fator psicológico é muito importante. A adequação educacional e nutricional das famílias e dos alunos, hábitos alimentares corretos, mais saúde, melhores alunos, famílias mais felizes. Há pouco esqueci-me de dizer aqui uma coisa, que é o seguinte: muitas vezes também o que acontece é que essas crianças não são habituadas desde pequeninas a comer os legumes, enfim, não gostam, porque o legume é quase como a Coca-Cola, primeiro estranha-se, mas depois entranha-se, e portanto, se não vem com esses hábitos de casa, também dificilmente é a escola que vai impor esses hábitos. Tenho-vos a dizer uma coisa, por exemplo, em França, o almoço das cantinas em França raramente é substancialmente mais constituída por legumes e frutas na sobremesa do que propriamente carne. Tem uma porção de carne ou de peixe, mas muito pouquinho arroz, muito pouquinho batata ou massas. Portanto, é basicamente, e são grelhados. Vemos aqui já, e água, muita água, portanto, digamos que é imposto quase que se bebe muita água às refeições antes e durante, e é uma coisa tão simples que é só abrir a torneira. Infelizmente temos água boa nas nossas torneiras, e os miúdos normalmente, muito raramente bebem água, a não ser quando fazem exercício físico, estão cansados. Portanto, uma alimentação saudável mantém um crescimento adequado, evita o déficit de nutrientes, previne possíveis problemas de saúde na fase adulta. A alimentação saudável, alimentos, portanto, implica, acho que se calhar já foi aqui dito, portanto não vou ser muito rápida nestas coisas, alimentos de todos os grupos, com proporções adequadas, variedade e produtos frescos e da época, de preferência. Segundo a Unicef, e aqui achei importante retirar isto da Unicef, para o desenvolvimento infantil, não está cá tudo, mas o essencial, para um desenvolvimento infantil saudável, é necessário que a mãe seja saudável, obviamente, já estamos a falar da criança ainda dentro da barriguinha, não é?
e que depois, quando ela nasce, a ter uma alimentação materna. Introdução oportuna da alimentação regular, nutrição adequada da família, reparem, nunca falo-se aqui das crianças, é só em termos sempre do núcleo da família, interação afetuosa com a família, e aqui já aparece aqui um aspecto que não sei se já foi abordado hoje ou não, que são os afetos. Portanto, o afeto e a alimentação está muito relacionado, não é por acaso quando nós temos problemas de afeto, temos tendência a comer mais e doces. Nós que vivemos em Odivelas, temos os doces conventuais. Pronto. E os doces conventuais são sempre muito doces. E têm muitas gemas. Pronto, a justificação das gemas, acho que sabem o que é. Portanto, as claras eram utilizadas para engomar os paninhos, etc. Mas o muito doce, portanto, de acordo com os historiadores e estudiosos da matéria, tem a ver, de facto, com as carências afetivas das freiras. Algumas, enfim. Queriam comer mais doces, não é? Portanto, em época, quando a parte afetiva, quando a pessoa não é feliz, ao fim e ao cabo, não é? Quando a parte afetiva não está equilibrada, quando não estamos felizes, isto é biológico, não estou aqui a ser brejeira nem nada disso. Há uma maior tendência a comermos doces. E os doces é de facto veneno, não é? Porque a gente fala muito do tabaco e do álcool, obviamente, e com toda a razão, e ninguém fala de facto do excesso de doces. Não quero agora falar daquela polémica muito grande que era preciso uma pessoa, que se preparavam para taxarem os doces, não tem nada a ver com isso, tem mesmo a ver com saúde. Portanto, estávamos ali na interação afetuosa com a família, interação com outras crianças no ambiente que promove aprendizagens salutares e efetivas. Reparem uma coisa, nós vimos hoje, tirando a escola, que espaço é que as crianças normalmente utilizam para interagirem umas com as outras e até com os adultos. É muito pouco tempo, muito pouco tempo. Portanto, uma criança deve fazer, em média, 2 horas de exercício físico, não quer dizer que seja fazer maratona, mas pronto, brincar, mais não seja, seguido. E o que é que, com outras crianças, correr, etc. E o que é que nós vemos hoje em dia? Toda a gente sabe, as crianças estão agarradas aos computadores, aos jogos, aos videojogos, à internet, etc. E, portanto, mesmo que não se alimentem em excesso e até tenham uma alimentação mais ou menos equilibrada, mas se não fazem exercício físico, temos crianças obesas. E, portanto, hoje em dia eu acredito que haja mais crianças obesas, não tanto pela quantidade que comem, infelizmente, mas mais porque o pouco que comem, e que é mau normalmente, não é? O pouco comem e que é mau, é altamente calórico, não é desgastado, portanto não é minimamente desgastado. Para além disso, há todas as doenças inerentes ao excesso de gorduras, não é? Socialização com outras crianças e adultos, brincar e jogar em grupos ao ar livre. Atenção, aqui há um aspecto muito importante e que eu pus ali atenção, porque cada vez mais nos chegam à escola, mas de uma forma continuada, crianças sem pequeno almoço. Não sei se também esse aspecto já foi aqui abordado, se não, o pequeno almoço é, de facto, uma das refeições rainhas, não é? Do dia, seja para as crianças, seja para os pais, portanto, em termos familiares. Portanto, deve ser o exemplo dos pais, os pais têm a responsabilidade de dar o exemplo em casa de que tomam um pequeno almoço, um bom pequeno almoço. E o bom pequeno almoço não é só o leite, e quando eu digo aqui, desculpem, falar de leite sem lactose, portanto, cada vez mais está cientificamente comprovado que nós não devemos beber leite com lactose, é extremamente prejudicial à nossa saúde, e os famosos cereais. Os cereais que se vendem nos supermercados normalmente são 90% a 99% de açúcar. Portanto, o que se deve é também, desde pequeninos habituais, a cereais integrais.
sem açúcar, porque eles vão buscar açúcares a outras coisas, não é preciso ser o açúcar refinado, o açúcar dos pacotinhos, enfim, e ainda por cima os cereais, em que as crianças usam e abusam dos cornflakes, dos chocapics, das estrelitas, portanto, e toda a publicidade que está associada a ela, a esses cereais, que muitos pais pensam que é uma coisa boa para as crianças, atenção, e esse esclarecimento tem que ser feito. Ora bem, o que é que acontece? Com toda a certeza têm esse conhecimento, cada vez há mais crianças a chegarem à escola sem o pequeno almoço. Ou então com um pequeno almoço um iogurte, por exemplo. Porque não deve precisar comer o pão. Não, eu tenho que comer pelo menos o leite, o pão e eventualmente uma peça de fruta. E para o meio da manhã deve ter um pequeno lanche, ou seja, durante o dia deve haver pelo menos 6 a 7 refeições, as 3 rainhas, que é o pequeno almoço, o almoço e o jantar, e entre elas deve haver um pequeno lanchinho. Eu ponho a 7 porque antes de deitar também pode haver um pequeno lanche, enfim, vamos chamar os pequenos lanches entre as refeições rainhas. O que é que acontece se elimina o pequeno almoço? Depois de tantas horas sem comer durante a noite, é óbvio que as crianças vão entrar em hipoglicemia. Aliás, quando as crianças começam com desmaios e sentir-se mal, é logo a primeira pergunta que vem à cabeça, assim, tomaste o pequeno almoço? Infelizmente, a maior parte das vezes não o tomaram. Portanto, hipoglicemia pode dar origem a anemias, porque não há o aporte de ferro, também não há o aporte de cálcio devido, portanto, a parte da manhã é que esses aportes se fazem melhor, e isto para as crianças é importantíssimo. Portanto, pode levar a doenças como a diabetes e, obviamente, aqui falado, a obesidade infantil. A hipoglicemia, não é? A hipoglicemia, quais são os sintomas da hipoglicemia? Confusão mental, cefaleias, para estarmos de alerta, não é? Especialmente os professores, confusão mental, cefaleias, a irritabilidade, os tremores, o cansaço, a perda de força, a visão turva, alterações de humor. É importante que se diga aqui que uma boa alimentação uma alimentação adequada, com os nutrientes adequados, um bom exercício físico, e eu vou acrescentar aqui uma coisa que não sei se também falaram já aqui, e a meditação. E quando estou a falar aqui em meditação, não tem nada a ver com religião. A meditação é um momento do dia em que nós respiramos, aprendemos a respirar e sabemos respirar, porque a maior parte das pessoas não sabe respirar como deve ser, e a respiração e aquele momento em que estamos sozinhos e a meditar relaxa-nos. Portanto, é um momento de relaxação. Todos os dias devemos fazer, e isto deve ser implementado nas escolas. Já vai sendo feito em algumas, nós estamos a implementar, por exemplo, no nosso agrupamento, e notamos que, de facto, o que é que as crianças tornam-se, o que é que acontece com estes 3 fatores essenciais? Há uma redução da agressividade. Portanto, está cientificamente comprovado que uma boa alimentação, que não seja, que retire as carnes vermelhas, por exemplo, que não esteja em grandes quantidades, que não haja hipoglicémias, as crianças não são tão agressivas. Obviamente que há toda uma série de fatores. Este é mais um que influencia a agressividade. Depois, a relaxação, a meditação, se uma criança está mais tranquila, se está mais em paz, se está na parte afetiva mais equilibrada, normalmente é uma criança que tem mais inteligência emocional, mais resiliência, que sabe ouve mais do que fala e, portanto, é uma criança tranquila. E nós queremos isso para os nossos alunos e, com certeza, que os pais querem isso também para os nossos filhos. Portanto, os estilos de vida saudáveis implicam alimentação correta, atividade física, brincar, jogar na rua e, aquilo que eu vos disse há pouco, meditação também. Aqui em termos de conclusão, os facilitadores para termos crianças e famílias saudáveis, está ali a famosa pirâmide dos alimentos, portanto, a alimentação adequada, ingestão de líquidos, água, sumos sem açúcar, chás, exercício físico diário, brincar, jogar ao ar livre e meditar. Como achei interessante fazer este pequeno testemunho, em Visiting Valley Middle School, nos Estados Unidos da América, foi a primeira escola dos Estados Unidos a incorporar a meditação em 2007.
No bairro os tiroteios eram constantes e todo mundo conhece alguém que foi baleado ou que baleou outra pessoa. Os alunos brigavam nos corredores, insultavam pessoas, etc. No primeiro ano de meditação, as suspensões dos estudantes diminuíram em 45%. 4 anos depois, elas se tornaram, isto foi tirado brasileiro, nota-se, 4 anos depois, elas se tornaram as mais baixas da cidade e, ao contrário de antes, a frequência aumentou 98% e as notas também subiram. Nas avaliações anuais de saúde escolar, os alunos de visitante Val foram os mais felizes de toda São Francisco. Vamos lá ver. Porque é que isto veio aqui? Eu acho que já expliquei, portanto, isto é transversal, há toda uma série de disciplinas que aqui entram e entra aqui um fator que tem sido muito descurado na escola, nas famílias, que é o trabalhar a felicidade, o trabalhar a tranquilidade. Portanto, anda tudo muito sob stress, tudo muito agitado e sem tempo, às vezes, para coisas que até levam muito pouco tempo, que é viver com qualidade. E viver com essa qualidade não é preciso ter-se muito tempo com os filhos, mas quando se está com eles, levá-los a fazer coisas que os possam tranquilizar, porque a partir do momento em que eles estejam tranquilos, e as famílias também, porque isto deverá ser feito em grupo, ou então pode ser feito em grupo, mas todos fazerem, a partir do momento em que isso acontecer, há uma redução da agressividade e há um aumento, isto tem a ver com a alimentação também, portanto tudo em conjunto, portanto está tudo relacionado e há, se os miúdos têm melhor inteligência emocional, também vão aumentar o seu QI, portanto o que aumenta o QI não é o QI que aumenta o que é a inteligência emocional, mas sim o contrário. Portanto, há que trabalhar a inteligência emocional. É uma coisa que é muito descurada e é muito descurada porque, de facto, os Estados Unidos, para o bem e para o mal, têm sido um exemplo. Com toda a certeza sabem que nos Estados Unidos, para se entrar numa empresa qualquer, os seus trabalhadores eram sempre submetidos ao teste de QI, não é? Começou-se a ver, não passou muito tempo, começou-se a observar e a constatar que muitos que tinham um QI muito baixo subiam na empresa porque tinham resultados, porque tinham um melhor desempenho do que aqueles que tinham um QI elevado. E então foi aí que se começou a questionar isto. Estamos nos anos 80, princípios dos anos 90, começou-se a questionar o que é que se passa com aqueles trabalhadores para que eles, com um QI tão baixo, tenham ultrapassado e tenham melhores resultados, têm um coeficiente emocional, ou seja, sabem resolver melhor os seus problemas, sabem ser resilientes, sabem contornar a frustração, que é uma coisa que os jovens também têm uma grande dificuldade, e portanto, ao fim e ao cabo, vivem em ambientes felizes, que lhes dá bem-estar. Reparem-se, uma família é uma organização, não é? Podia ser uma escola, podia ser uma empresa. Se nessa organização, em qualquer organização, se os seus trabalhadores, se os membros da família não sentirem naquele local felicidade e bem-estar, pois eles vão ser agressivos e não vão produzir tanto. Portanto, essa felicidade deve ser quem tenha um bocadinho de sensibilidade para este assunto, que normalmente deverão ser os líderes da família, os líderes da organização, deverão criar condições para que este trabalho de inteligência emocional se faça, que a boa alimentação se faça, que o exercício físico se faça, que promovam os jogos, os torneios, sem ser os torneios, o trabalho de equipa, seja ele desportivo, seja ele outro tipo de trabalho. Enfim, eu não concordo muito que os miúdos que tenham, para além da escola, o futebol, outras atividades, não concordo muito, não é que eles não tenham, não concordo muito é que eles não seja escolhido criteriosamente essa ocupação dos tempos livres. Porquê? Porque se eu vou deixar um filho meu a um local que tem um grande nome, que tem grandes resultados em termos de desporto, imaginem, mas que ali é um local em que não se respeita ao outro, em que interessa é ganhar, se passando por cima de tudo e de todos, em que não há boas maneiras, em que não há educação, em que não há bom senso, então é preferível a criança não estar ali. Portanto, por vezes, naquela pressa de ocuparmos os filhos,
e colocamos-los em sítios que são os que trazem piores resultados. Portanto, há que haver em tudo, há que haver uma escolha muito criteriosa. Nós trazemos, boa tarde a todos. Agradecemos o convite por parte em nome da Direção-Geral de Saúde para estar aqui hoje. Nós trazemos uma apresentação sobre a alimentação saudável em meio escolar. Porque a alimentação saudável em meio escolar é da responsabilidade tanto dos pais como das escolas. E são os pais o modelo que as crianças normalmente seguem, mas também os colegas e quem os acompanha na escola, porque é onde passam a maior parte do tempo, é dentro da escola. A alimentação saudável deve ser completa, ter alimentos de todas as fatias da roda, deve ser equilibrada. Cada fatia da roda tem porções que devemos consumir e variada. Devemos comer dentro de cada fatia da roda diferentes alimentos. Segundo a roda dos alimentos, devemos fazer entre, como já foi referido, 6 a 7 refeições ao longo do dia. O VET corresponde ao valor energético total e este será distribuído de forma diferente por cada uma das refeições. No entanto, isto é uma indicação geral, nem todas as pessoas necessitam de fazer estas refeições todas. Se o período de tempo entre o pequeno almoço e o almoço for reduzido, não há uma grande necessidade de se fazer este meio da manhã. E se o tempo entre o jantar e a hora da criança se deitar for muito largo, é importante que se faça, por exemplo, uma ceia. Por isso isto é tudo muito adaptável a cada situação e a cada pessoa. E há muitas pessoas que nem sentem a necessidade de fazer os meios, o meio da tarde ou o meio da manhã, porque não sentem a fome. E o importante mesmo é fazer o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Estas são as 3 refeições principais que devem ser sempre feitas. Deve-se criar a rotina de fazer sempre estas 3 refeições, pelo menos. E o pequeno almoço deve ser feito na primeira meia hora do dia, em casa, preferencialmente, porque assim impede que a criança faça o pequeno almoço no café ou no bar da escola e recorra aos bolos e aos refrigerantes. Deve ser feito em casa e planeado com os pais. É importante que os pais tenham esse cuidado de estar atento ao pequeno almoço dos filhos. Esta refeição deve ser constituída pelo leite. O leite deverá ser meio gordo, os iogurtes, preferencialmente magros, e derivados como a manteiga e o queijo. Também se pode adicionar o queijo. Pão escuro e cereais. Como já foi dito, já falamos sobre os cereais. A questão dos cereais, no caso dos cereais como os choca-piques, os Nesquik, têm muita quantidade de açúcar e até de sal. Esse é o problema dos cereais. Mas no caso dos cereais tipo cornflakes, aí já não há tanto esse problema. A questão dos cereais é se nós comemos 2 fatias de pão, ficamos saciados. E a mesma quantidade de hidratos de carbono correspondentes a 2 fatias de pão são 2 mãos de cereais. E normalmente ninguém mete só 2 mãos de cereais numa taça de leite. Então vamos meter muito mais quantidade, vamos estar a comer mais calorias, mais açúcar, mais hidratos de carbono, que se comêssemos o pão iriam ser reduzidas. Então, as crianças podem comer os cereais, mas que não seja uma regra, que não seja todos os dias o mesmo. Podem alternar com o pão e os cereais. A fruta deve ser incluída no pequeno almoço, mas normalmente as crianças nem sempre têm a fome suficiente para logo ao pequeno almoço comerem o leite, o pão e mais uma peça de fruta. A fruta poderá ser incluída nas refeições principais, que é almoço e jantar, ou nos lanches. Se assim pretenderem, poderá ser incluída nos lanches e não nas refeições principais. Comer de 3 em 3 horas. O ideal é não estar mais de 3 a 4 horas sem comer. E aí, se a pessoa tiver essas 3 ou 4 horas, esses intervalos sem comer, deverá recorrer às tais merendas, aos lanches intermédios.
Nesses lanches deverá optar-se pela fruta, os iogurtes ou leite e o pão. Estes devem ser combinados 2 a 2, se forem combinados os 3. Se forem combinados os 3 já vão estar a ingerir calorias a mais. Então deve-se optar por combinação de 2 destes alimentos e ir variando também para não se tornar muito monótono e cansativo. Em relação a algumas recomendações gerais para as principais refeições, é importante limitar a gordura que se utiliza para temperar no prato. Não devemos encher o prato de azeite e sim adicionar só uma colher de chá o suficiente para temperar. O que é que vai acontecer? Quando é esse mesmo o problema. Quando chega no prato de azeite, é de dar a tendência depois de molhar o pão. E não estar a acrescentar calorias que não são desejadas. Deve-se evitar também o consumo de molhos, como o caso da maionese, do ketchup, da mostarda, sendo que entre estes 3 o menos prejudicial será o ketchup, que tem algum açúcar, por isso também se deve evitar. E também devem ser evitados alimentos como os folhados, os rissóis, os croquetes, aqueles alimentos muito gordurosos que têm muito sal. É importante iniciar sempre o almoço e o jantar, ou se não for possível as 2 refeições, pelo menos uma delas com a sopa. Porquê? Porque a sopa tem água, que é muito importante à hidratação. Além disso, o facto de estarmos a comer a sopa antes do segundo prato vai preparar o nosso sistema digestivo para a digestão do que vem a seguir. As enzimas, os sais biliares vão ser produzidos e quando vem o segundo prato já está tudo preparado para começar a digestão. E também se nos ficamos mais saciados, a parte do estômago já fica preenchida e vai levar a comamos menos do prato, do segundo prato. No segundo prato devemos preferir as carnes magras, como as aves e o coelho. É muito importante que sejam retiradas as peles antes das carnes serem cozinhadas, porque a pele do frango e do peru tem muita gordura. E depois se for um estofado analisado, essa gordura vai ficar no molho e temos sempre a tendência a comer. Ainda bem que os miúdos não nos estão aqui a ouvir. Não podes levantar, que senão estávamos tramados, não é? Eram os meus, mas eu mandei-os embora. Aquela própria era a minha, mas eu depois sabia que não ia resistir, era melhor. O peixe deve ser consumido com alguma frequência e devemos optar, às vezes as pessoas têm a ideia que uma alimentação saudável é baseada em cozidos e grelhados. Às vezes até os grelhados não são saudáveis, depende da forma como os fazemos. Se uma carne ou um peixe grelhado ficar com aqueles bocadinhos pretos, carbonizados, isso é muito prejudicial, é muito pior do que se fizéssemos um assado ou um estofado. Então, tudo é saudável, desde que tenhamos cuidado na forma como fazemos. Os cozidos, os grelhados sem a parte carbonizada, os assados com pouca gordura. O problema dos assados é as gorduras que são adicionadas e os estofados. Os estofados têm uma diferença em relação aos guisados, que é também a quantidade de gordura. Normalmente num estofado o alimento é cozinhado no próprio suco e aí podemos diminuir a adição de gordura e o alimento fica saboroso e não precisa de tanta gordura. Na constituição do prato devemos ter sempre os legumes cozidos ou na salada e a fruta deverá ser sempre a sobremesa de eleição. Caso queiram uma sobremesa, depois do almoço ou do jantar, deverá ser a fruta da época preferencialmente. Em relação à alimentação no refeitório, é através da alimentação no refeitório que conseguimos incluir todos estes elementos e todas estas características que eu estive a falar anteriormente, porque se estivermos ao bar nós vamos conseguir ter a sopa, um prato com os legumes, um quarto do prato poderá ser preenchido pela batata, arroz ou massa, o outro quarto pela carne, peixe ou ovos, não devemos juntar os ovos com a carne ou com o peixe.
e devemos dividir metade dos pratos. Aí já são porque já são dois alimentos da mesma fatia da roda. E já vemos tanta variedade. No caso do pão, há muitas pessoas que gostam de comer pão à refeição e a questão do pão é que estamos a adicionar mais hidratos de carbono àquela refeição. Então o que podemos fazer é, se quisermos mesmo comer o pão, comemos só meio pão ou meia fatia de pão e diminuímos a quantidade de arroz, massa ou batatas e metemos no prato. Isso é uma forma de poder comer o pão. A água deve ser a bebida de eleição. Normalmente só se deve beber um copo de água. Porquê? Porque o estômago é um músculo e se estamos a introduzir muita água durante a refeição, o estômago vai dilatar. Vai dilatar e na próxima refeição vai querer mais alimento. E não é muito aconselhável. Mas também, se não for bebida água à refeição, também não há problema. A água pode ser bebida, ou deve ser bebida ao longo do dia e não necessariamente só nas refeições. Atualmente, vê-se muita moda da marmita. As pessoas trazem a comida de casa. Na marmita devemos tentar trazer a comida de prato e não as sandes devem ser evitadas, porque o pão não é o mais aconselhável para todos os dias ao almoço. Então devemos tentar cumprir com as recomendações que falei anteriormente no almoço que trazemos na marmita. Isto se nos disponibilizarem micro-ondas nas escolas ou mesmo nos locais de trabalho, podemos sempre levar o almoço de casa, até pode ser mais saudável do que muitas vezes o almoço que nos é disponibilizado na cantina. É importante o consumo de água, não só nas refeições como já referi, mas também ao longo do dia. E a água, normalmente diz-se que se deve beber entre 1,5 litro e 2 litros de água por dia. Mas isto não é igual para todas as pessoas, cada caso é um caso, e o importante é beber água suficiente para que a nossa urina seja abundante, sem cheiro e sem cor. Pontualmente, neste caso, na marmita, a sandes. E aqui, em vez de arroz, massa ou batata, estamos a utilizar o pão, que é da mesma fatia da roda que o arroz, a massa e a batata, incluir a carne, o peixe ou os ovos também, e os legumes. Podemos meter alface, tomate, cenoura e variando. No caso dos sumos, devemos sempre optar por os sumos naturais, para evitar as quantidades de açúcar. Mesmo no sumo natural já vai ter muito mais quantidade do que uma peça de açúcar. Porque nós utilizamos mais do que uma peça para fazer um sumo. Então já vamos estar a consumir uma grande quantidade de açúcar, mas pelo menos os açúcares da fruta. Em relação à alimentação do bar, não sei como é que funciona o bar aqui na escola, mas a Direção-Geral de Saúde, em parceria com, penso que seja, tenha sido com o Ministério da Educação, promoveu algumas mudanças na alimentação dos bares. Passaram a dar-se mais importância a alimentos como os laticínios, as frutas, os hortícolas, o pão, a água, os sumos de fruta naturais, os sumos 100% sem açúcar ou edulcorantes e as tisanas e infusões, os chás. E começou a limitar-se também pelo consumo das bolachas, dos biscoitos, as barras de cereais também têm muito açúcar, que é muito fácil também, além de ser um alimento que se podia consumir no bar, também é um alimento que as crianças podem trazer dentro das marmitas e das lancheiras. E é muito mais fácil colocar numa barrinha de cereais do que uma sandes. Pois. E a barra de cereais tem muito mais de açúcar. Também se limitou o consumo de bolos com creme, da manteiga, os doces, como a marmelada e as compotas, os gelados e os chocolates. Foram limitados, quase proibidos mesmo, alimentos como rissóis e croquetes, alimentos preferidos, alguns bolos de pastelaria como os palmeiras, os bife e os folhas, porque são de massa folhada e têm muita gordura. Produtos de charcutaria como o chouriço e as salsichas são muito ricos em gordura e sal. Os molhos como a maionese, o ketchup e as mostardas. Os refrigerantes como as colas, os ice teas.
Os doces, marmelada, como as marmeladas, as leias compostas com um teor de açúcar superior a 50% do conteúdo, estes foram proibidos. Os outros têm de açúcar, são controlados, mas não completamente proibidos. E os snacks, como aquelas tiras de milho, as batatas fritas, os aperitivos doces ou salgados, porque têm realmente muita gordura e muito sal. E os chocolates em embalagens superiores a 50 gramas. Aqui o chocolate é mesmo só aquele chocolate de cacau, porque aqueles que chamam de chocolates, os Mars, Twix, não é propriamente um chocolate só, porque a verdade é que tem o biscoito, tem o caramelo, tem aqueles cremes todos por dentro. E o que é chocolate é só mesmo aquela envolvezinha à volta, é uma quantidade muito pequena de chocolate. Uma película. Exatamente. E o chocolate é bom, mas só o chocolate. E em quantidades pequenas, porque tem o cacau é bom para a saúde. Por isso o chocolate tem que ser melhor. Porque é mesmo, é muito cacau. O resto tem muito açúcar, tem muita gordura também. E não é considerado chocolate. Em relação ao horário de atendimento nos bares, também houve algumas alterações. Deve estar aberto 20 minutos antes da primeira aula, para as crianças que não conseguem tomar o pequeno almoço em casa, fazerem na escola antes de iniciarem as aulas. Deve encerrar antes do almoço, quando há o toque para o almoço, já deve estar fechado o bar, para quê? Porque não tenham tendência de, na hora do almoço, irem almoçar ao bar. Deve voltar a abrir depois do almoço, no primeiro intervalo da tarde, e encerrar quando as aulas terminam. Em algumas escolas em que há aulas de noite ou escolas só secundárias, podem estar abertos os bares e devem disponibilizar a sopa. Desde que tenha uma forma de conservação, pode ser disponibilizada. Eu trouxe esta imagem a título de curiosidade para ver o porquê também de porque é que retiraram tanto os refrigerantes e as colas. Uma lata de cola de 330 ml tem adicionados 4 pacotes de açúcar. E se for uma garrafa de litro e meio tem 20 pacotes de açúcar. Uma lata, se consome uma só vez, são logo 4 pacotes de açúcar, é muito. Ainda mais para as crianças. São as chamadas calorias vazias, que só aumentam o peso e nutricionalmente não têm o valor Acrescentado. É importante saber, para ter noção destas coisas, é importante saber ler um rótulo. Normalmente, um rótulo deve ter a lista de ingredientes, a data limite de consumo, as condições em que o alimento deve ser conservado, a denominação de venda, o nome e morada da entidade e a quantidade de líquido. Alguns rótulos têm informação nutricional, o que não é obrigatório. A informação nutricional normalmente é dada por 100 gramas ou 100 ml de produto e temos as quantidades de hidratos de carbono, proteínas e à frente temos sempre o VDR, que é o valor diário recomendado. É a porcentagem daquele nutriente em relação ao valor diário recomendado. E no caso dos micronutrientes, os minerais e as vitaminas, temos o VDR, que é a dose diária recomendada, e temos a porcentagem daqueles micronutrientes relativamente à dose diária recomendada. Algumas marcas de supermercados já disponibilizam o SMART alimentar. E temos o vermelho para quantidades de nutrientes muito elevadas, que se deve evitar ao máximo quando o alimento tem muitas bolinhas vermelhas. O amarelo é quando a quantidade é em valores razoáveis e o verde quando é baixa. Deve então preferir alimentos que têm o máximo de bolinhas verdes. Como é que devemos escolher um alimento? Se não tiver a tabela nutricional, devemos ler os ingredientes. Os ingredientes vêm descritos do que tem a maior quantidade para o que tem quantidades mais reduzidas. E podemos comparar e evitar os alimentos que vêm logo no início, os açúcares, a gordura, o sal, alguns tipos de açúcares como a maltose, a lactose, a glucose. Devemos evitar ao máximo esses tipos de alimentos. E comparar os rótulos de uns e outros
as quantidades de açúcares e de gorduras para podermos escolher qual a marca ou o tipo dela. Devem então ser preferidos alimentos com pouca gordura e pouco açúcar, também com baixo conteúdo em sal. No caso das máquinas de vending, nas escolas foram alterados o conteúdo destas máquinas, os alimentos que disponibilizavam. Atualmente deve-se preferir as máquinas de vending com águas, leite e iogurtes, sumos naturais, a fruta, algumas também podem disponibilizar, sandes, frutos secos, mas não daqueles que são cobridos ou que têm um sal adicionado. Simples. Deve-se moderar nestas máquinas a disponibilização de néctares de fruta, que têm alguma porcentagem de açúcar, o chocolate quente, a água com gás, os bolos secos, os cereais, os croissants simples, as bolachas e os biscoitos. E deve-se evitar, ou até mesmo proibir, quando as crianças são mais pequenas, se for no caso de uma escola secundária, é evitar, se for no caso de escola básica, deverá ser mesmo proibir os refrigerantes, as bebidas com álcool, o café, que são estimulantes, os enchidos, os doces com recheio, as batatas fritas, as bolachas, todos esses alimentos são as tais chamadas calorias vazias. Além da alimentação saudável, é muito importante a atividade física diária. A atividade física é boa não só para prevenir as doenças, mas para o bem-estar físico e mental da pessoa. É também importante para fortalecer os músculos, prevenir as doenças dos ossos e das articulações. Os músculos ficam mais resistentes e protegem muito mais os ossos e as articulações e deve ser feito diariamente. Também para evitar que as calorias que ingerimos em excesso se acumulem e tem excesso de peso. Podem incentivar os vossos filhos a colaborar nas atividades domésticas, levá-los a passear, incentivá-los a fazer alguns exercícios que não sejam diretamente atividade física, mas que não os prendam ao computador e à televisão durante muitas horas. Porque atualmente as crianças não brincam na rua. Atualmente as crianças não brincam na rua, não andam de bicicleta, não andam a pé. E isso é muito bom para além da atividade física que já têm na escola, continuarem depois mais alguma atividade durante o dia. Obrigada. Como amigo, eu também quero agradecer o vosso convite. É um prazer para nós estar aqui a representar a EGS e queria agradecer a colaboração e a apresentação da professora e da doutora, que falaram muito bem. Pronto, estamos muito a agradecer e vou falar no segundo painel sobre a oportunidade infantil que vai dar a continuação do trabalho da minha colega. Ora bem, nós já tivemos aqui um esclarecimento sobre a alimentação. Eu acho que desde manhã que estamos aqui a falar sobre alimentação, eu acho que isto é agora o meu apontamento basicamente final. Nós batemos muito que o principal é família, família, família. Parte da família para as escolas. Portanto, aquilo que nós damos aos nossos filhos em casa, e cada vez mais eu acho que os pais deviam apostar em informarem-se nestas coisas, e muitas das vezes estão ocupados que andam pelo seu dia a dia, acabam por não investir tanto aí, mas eu acho que temos estado a descobrir a importância da alimentação no desenvolvimento dos homens que nós estamos a formar em casa, dos homens e mulheres da amanhã, e agradeço a apresentação que quer a professora Ana Galheiro trouxe, quer a doutora Filipa Palhoso trouxe e a doutora Ana Gomes e Patrícia Aguiar, que nos trouxeram aqui, que também nos explicaram a importância de variar os alimentos e também de cuidarmos nas nossas escolas, de acompanharmos, não depende de nós, associações de pais, fazê-lo, portanto, preparar, mas sim controlar e ajudar os diretores, os professores
a realmente conseguirem promover uma boa alimentação nas nossas escolas. Agora passava a palavra a quem quisesse da plateia. Boa tarde a todos. Eu quero já agora dar os parabéns pela apresentação que foi feita pelos membros da mesa e também boa tarde a toda a Assembleia. A pergunta que eu tenho é muito simples, é só uma. E era mais dirigida, se calhar, à doutora Ana Gomes. Se comer fruta um quarto de hora antes é prejudicial ou é um benefício para a alimentação? Não é? Depende do objetivo que se tem. Um quarto de hora antes, o que vai fazer é encher mais o estômago e vamos comer menos refeição seguinte. Se for mais tempo antes, o que pode fazer, cerca de 10 é dar mais fome e comer mais. 10 minutos ou 4 horas antes Não tem problema nenhum. Pessoas que optam por comer a fruta antes da refeição e o que vai acontecer é que vai ter menos fome porque já tem uma parte do estômago preenchido com aquela dessas frutas. Nada, eu não gosto nada do que está perfeitamente comprovado. Eu tenho os anos que tenho e já foi comprovado a evolução da alimentação, foram comprovados ao longo do tempo e alterados ao longo do tempo e provado, que é rigorosamente provado também, lá está o provado e que está regulado. A alimentação é uma das coisas mais complexas que existe. Eu quero dizer, eu estou aqui a várias apresentações e há próprias a divergência. Estamos na divergência de procurar sempre o melhor possível. Agora, eu, por exemplo, o leite de vaca, somos já o único animal adulto que se alimenta de leite é o homem. Portanto, está errado. Está errado. Eu disse isso uma vez num colóquio que fizeram na Câmara, eu disse isto, e aqui no quadro veterinário que estavam a conversar de velhotes, do movimento, que deviam beber muito leite, e eu disse que não concordava. Mas eu também podia dizer para mim próprio, nós evoluímos, cada idade tem a sua idade, se beber leite, antes de ir para a cama, 2 ou 3 horas, eu não digo. Não faz ou qualquer derivado, não faz a digestão. Caso arrumado, passa de mim, agora pode ser a mim não ser outro, mas a mim é assim. E eu sei que é incorreto determinadas recomendações. Eu posso dizer já agora, água, eu sou um indivíduo que acompanha a minha saúde, não estava nessa altura, grandes desaparecões, esse campeonato, eu sou um indivíduo. E então, sabe o que é que gastroenterologista, professor Dr. Nova, então, nunca se deve beber nada, absolutamente nada com a alimentação. Não se deve. Nunca. E depois fui como eu, aliás, todos nós temos de ter cuidado, com bebida qualquer que ela seja, mesmo água, aumenta a capacidade de assimilação de tudo. Portanto, não há essa uma opinião também, porque sabe como é que é? Sou provocante a fazer outras coisas, mas nós devemos estar abertos, eu chamo a atenção, porque este é um discurso por parte do Ministério. Eu aqui concluo aqui a questão que é a organização do Ministério, posso dizer já agora que faz muito bem, porque já vi que aqui que há cuidados que não havia anteriormente, a parafrita e outras coisas do género, isso é fundamental, civilino, completo, todas as histórias todas, vamos reprimir os choros, como é que chama aquelas poderias, diz reprimido, açúcar com pau, não é? Está aqui a prova junto às escolas, devíamos todos nos levantar com isto, e reparem, vamos pedir licença às juntas e nós temos que licenciar, não podemos dizer que não licenciamos, simplesmente diz reprimido. Bem, mas vamos continuar. Sobre cereais, temos que servir, eu preciso dizer que cereais. Porque há cereais que têm montes de açúcar. Uma porcentagem brutal. Portanto, disse bem, vejam lá no que está descritivo, dessa coisa toda, é preciso que sejamos atentos. Por exemplo,
aqui, muitas vezes netos, têm alguns pais em baixa velha para ver aquilo que tiver na relação. Por exemplo, teve alguns que não têm agora. Por exemplo, a minha mulher, desde os 18 anos, tem sempre o mesmo peso e tem 72 anos. Sempre o mesmo peso. Portanto, como quiser, ver o que quiser, tem sempre o mesmo peso. Portanto, não adianta nada, é a alimentação. Uma saúde, a mãe dela morreu de 100 anos, de 100 anos. Já limpinha. Mas eu só dizer o seguinte, por exemplo, eu colocou aqui uma questão, muita gente de facto acha que os grelhados é o melhor do mundo, às vezes é o pior, é cacerismo, se estiver queimado. E no entanto, isto não é dito. Porque é que é? É que se deixar queimar é cacerismo. O carvão mistura, por exemplo, se o carvão, a mistura do carvão com a carne é cacerismo. Bom, mas não dizem porquê. Também não dizem porque é que não deita o leite abaixo e não vai para o leite vegetal. Porque dá muito dinheiro, dois faz isto aqui e eu estou de acordo. Não existe leite vegetal. Eu percebo. Dizem que é o leite de soja. O leite de soja não tem mamas. Portanto, É uma bebida. Sabe que os nomes são convencionais. São nosso homem, de homem tiram, só chamar leite. Se me compreenderem que me refiro a qualquer coisa, sabem que é leite. Os nomes são convencionais e não têm o mesmo significado em qualquer parte da Terra, depende da civilização. Mas coloca a gente se compreende, se eu estiver a falar com você, basta eu não falar, mas olha para os seus olhos e entendemos. Isto é assim. É vida isto, é comunicar. Isto é facto. Eu estou só hoje a pedir a melhor atenção nestas exposições, porque as exposições até parece que algumas dizem uma coisa, mas as duas estão certas. O que é preciso é ver, como disse há um bocado, é preciso ver o objetivo. Se querem engordar, é ter que dar água durante o almoço. Se querem emagrecer, não dá água durante o almoço. É preciso, portanto, temos que ajustar a isto. Eu quero dizer que os tutores, valeu a pena cá vir, porque eu estava para vir aqui o dia inteiro, vocês clamavam e agora estou satisfeito. Porque de facto isto é curioso, é que estas exposições todas, que estão todas no mesmo sentido, mas há uma que de facto não conseguem, é comum, que é a família. A educação de base e também o exemplo. O exemplo, que eu posso dizer diante das coisas do mundo, mas se fizer o contrário, está feito. Muito obrigado. Porque deve sempre beber um bocadinho de vinho tinto porque é vasodilatador. Ora, E deve-se beber um pouquinho de água, senão fica embuchado. O que não se deve beber é muita quantidade, porque dilui os sucos gástricos. E os sucos gástricos é que ajudam a fazer a digestão. Neste momento eu penso que nós temos um problema muito complicado, não é? A nível, penso que não nas escolas, não sei se têm essa noção, mas fora das escolas isto está a ficar um bocado complicado. De maneira que nós podemos combater isto? Vão um pouco daquilo que estamos a discutir hoje, que chama Educação para a Saúde. Eu sou uma estreita defensora da educação para o consumo. E educar para o consumo significa mostrar que existe, porque os jovens sabem que existe álcool, podem não beber agora logo o choque ou as vodkas aos 16 anos, mas aos 18 já podem beber, mas podem beber a cerveja, que saibam beber. E a minha investigação vai no sentido muito daquilo que foi explicando, a importância da inteligência emocional, a importância da resiliência, da gestão do nível de stress, para combatermos, de facto, o efeito que o álcool pode ter na juventude. Porque a verdade é que o álcool está associado ao prazer. Não é? Não sei se aqui alguém é fumador, eu sou fumadora, portanto, contra mim falo, portanto... Também bebo álcool. E também bebo, eu também gosto de beber um bom vinho, de preferência do bom, não é? Não é qualquer um. Agora que vocês mulheres hoje ganharam pior que os homens tinham. As mulheres estão a beber mais e a fumar mais. Sem dúvida. Mas a verdade é que, se nós pensarmos neste exemplo, quem é fumador compreende exatamente aquilo que eu vou dizer. Beber um copo de vinho e fumar um cigarro é prazeroso. Eu não consigo encontrar muitas coisas muito mais prazerosas.
Nós alcançámos, não tocaram. Já está cá uma criança. Não, isto tudo para dizer o quê? Falar neste consumo de substâncias, sejam os doces, sejam o álcool, seja uma heroína, seja o que quer que seja, o chocolate, está associado ao prazer. E a partir do momento que está associado ao prazer, quem é quem para dizer que a pessoa não pode comer, não pode fumar, não pode beber, não pode fazer o que quer que seja? Há que trabalhar competências. E trabalhar competências demora tempo e requer um conjunto de equipas. Não se pode, e confesso-vos que há uns tempos eu tive uma pequena discussão com um membro no Eixeiros, tivemos lá uma palestra também associada a estes temas, em que alguém da Direção-Geral de Saúde falava em projetos de educação para a saúde e não contemplava nenhum técnico de educação. Que eu não percebo. Como é que projetos de educação para a saúde não contemplam técnicos de educação, se fala em exercício físico e não se contemplam profissionais da área de educação física e desporto, se fala em educação não formal e não se contemplam educadores sociais, animadores socioculturais para trabalhar competências. Porque as competências nas escolas, o que é que um professor consegue, no meio de todas as exigências que são feitas, porque o professor tem que dar resposta a tudo e mais alguma coisa, desenvolver programas, analisar comportamentos, perceber, sinalizar, prevenir, quer dizer, o professor tem que fazer tudo. E estão um conjunto de profissionais que podem atuar neste desenvolvimento de competências para que os jovens possam escolher. Enquanto não conseguirmos dar ferramentas de escolha e de opção para um jovem, se sabe ou não sabe, para caminho quer ir, eu acho que não estamos a trabalhar no âmbito da educação. E esta é a minha opinião muito sincera, porque não vale a pena falarmos apenas em medidas de prevenção. Porque prevenção é tudo muito bonito, mas o que é prevenir? É informar? É o quê? É os jovens saberem que não devem beber álcool? É os jovens saberem os cuidados que têm que ter, por exemplo, em relação a comportamentos de saúde, em relação ao HIV? A verdade é que a maior parte dos jovens sabe a informação, sabe, tem a competência do saber e o saber fazer. E o saber aplicar, na teoria é uma coisa, a prática é outra, e todos nós sabemos. E tudo isto complica quando eu tenho uma rede social, quando eu tenho amigos e família, que me interferem diretamente com a minha posição. Portanto, eu vou sair com os meus colegas, eu vou beber um copo, eu bebo um, eu bebo dois, eu bebo três, entusiasmo com a rapariga ou com o rapaz, e entretanto estão a emergir um conjunto de comportamentos de risco que efetivamente não são trabalhados a partir do indivíduo. E esta é sempre a minha questão. Desde quando é que os projetos de prevenção, os programas de prevenção, são adequados, efetivamente, à população com quem se está a trabalhar e não em larga escala? Porque falar com um jovem da escola secundária da Ramada é diferente de falar com um jovem da escola Agostinho de Silva, ali, aqui tão perto, em Casal de Câmara. E a verdade é que os projetos, tudo isto é pensado em termos macro. Portanto, vamos fixar um conjunto de folhetos informativos e os jovens leem, se calhar até leem, e aplicar, sabem aplicar, dar espaço para os jovens fazerem aquelas perguntas que parecem, muitas vezes, e que têm medo de fazer, porque podem ser ridículas, e porque não querem fazer, e porque não vão dizer que eu não sei ao lado do meu colega, vou-me rebaixar, vou dizer que vou criar aqui alguma celeuma na minha identidade grupal. Portanto, como é que eu vou trabalhar estes aspectos? É dar espaço aos jovens e, na minha opinião, adequar efetivamente tudo o que sejam programas de prevenção, seja lá sobre que substância ou conceito for, e desenvolver competências, tendo por base no indivíduo as representações, as suas competências sociais, os seus níveis de inteligência emocional, os seus processos de desenvolvimento, para potenciarmos a resiliência. Porque a resiliência vai-me dizer se o jovem vai conseguir ou não escolher e saber escolher. Porque isto também eu acho que é importante. Em relação ao álcool, há um médico psiquiatra que fala, que diz que de repente parece que queremos criar sociedades abstémias. É que de repente o álcool é o mal. Eu há pouco falei da publicidade, e eu tenho uma posição muito clara em relação à publicidade, porque participa num grupo europeu de discussão que é a Eurocare, regularmente, em que, por sinal, é completamente contra as questões da publicidade em relação ao álcool. Eu discordo totalmente, porque o álcool é um produto como é uma caneta, como uma vez falei no nosso programa da nossa escola. É um produto. O álcool é um produto. Qualquer empresa quer vender o seu produto. A forma como nós escolhemos a utilização desse produto é que tem que ser adequada. Da mesma forma que chamar as escolas à família, desculpem, as famílias à escola. Sem dúvida que é tudo aquilo que eu defendo.
E como é que, de facto, a escola aceita a participação da família e como é que a família vê a participação na escola? Toda a gente chega, a todas as famílias, chega a todas as famílias. Ou a famílias que, de facto, estejam interessadas, têm algum background socioeconómico que lhes permite, de facto, compreender a mensagem. E eu digo isto baseado na experiência de terreno de famílias beneficiárias de rendimento social de inserção e continha todos os aspectos socioeconómicos. Tinha a dita classe média, que algum dia existiu e que neste momento não existe, de famílias que são beneficiárias de uma prestação porque, por exemplo, foram fiadoras no banco e como as coisas correram mal, ficaram sem nada, mas que têm um curso superior, que têm ferramentas, se não têm um curso superior, têm a escolaridade obrigatória, têm uma experiência e um know-how profissional que lhes permite potenciar, efetivamente, o desenvolvimento, e têm famílias que não sabem ler e escrever, que em termos de aspecto, por exemplo, não têm dentes, e venham dizer quem é que dá emprego, que não sabem, de facto, trabalhar e que não sabem como chegar a uma escola e falar, se calhar, até com a Associação de Pais. Não é que a Associação nos esteja disponível, por favor, não me interpretem mal. Mas é como é que essa família vai chegar aos órgãos. Tem voz, tem efetivamente voz. Como se falou aqui há pouco, a vertente interdisciplinar e multicultural e intercultural está aqui presente. A alimentação dos refeitórios está adequada ou não a todas as culturas que existem aqui? Se calhar não. Deverão estar, temos outra discussão. Não é? Mas se calhar há alternativas. Se o aluno, por qualquer razão, tem outro tipo de vida ou de alimentação ou cultura, nós entramos no refeitório e falamos que o funcionário faz uma... Aqui não sei se aqui faz. Pois, a direção, no geral, estávamos fazendo uma nova roda de alimentos mesmo da alimentação kosher. Repara, isto em termos do dia-a-dia, é que eu acho que é importante de se ajustar, não é? E tentar, pelo menos, alargar a discussão e a reflexão, porque é no fundo aquilo que estamos todos aqui a fazer e tentar todos melhorar um bocadinho amanhã para que os jovens estejam um bocadinho mais preparados no seu futuro e que possam incrementar os novos hábitos. Agora, a complexidade é enorme e se calhar temos que envolver todos os agentes educativos e não considerar simplesmente, desculpem a minha frontalidade, mas eu, enquanto educadora social de formação de base, porque trabalhei no terreno, porque trabalhei em articulação com muitas equipas, eu sinto que cada vez mais não é dada a oportunidade a um conjunto de profissionais que está habilitado e tem competência para trabalhar grupos jovens, por exemplo, nas escolas, neste ambiente e animadores socioculturais, no seu potencial. Esta é a minha opinião sincera. Questões, algumas foram já respondidas, assim, pelo menos de alguma forma, já foram respondidas agora pela intervenção, mas também por uma outra anterior. E tinha a ver precisamente mais do que... é um problema que eu me senti muito na escola, no ensino básico, no primeiro ciclo, que é a questão da cultura alimentar das famílias. Ou seja, e o contraste dessa cultura alimentar, e acabou de colocar essa questão da cultura alimentar, com aquilo depois que era as preocupações da escola, e a escola era uma escola preocupada, com a questão da alimentação no refeitório, a forma como até era dada a alimentação, o tratamento, etc. Falou-se disso há bocadinho, isso é extremamente importante. O que é um facto, e isto leva-me aqui à pergunta que eu quero, não tenho dúvidas nenhumas que há estas culturas, e discutia-se, nós fizemos uma sessão de esclarecimento com o Dr. João Banha, João Banha, penso que é assim, e com alguém, eu peço desculpa, eu não devia estar a falar, porque realmente numa sessão destas sobre a alimentação, mas depois de ter ouvido várias vezes a doutora Isabel Carmo, estou desculpado. Por isso, nesse caso concreto, a discussão entre pais, sobre se dá ou não dá atum em casa, se dá ou não se dá salsichas em casa, era uma coisa tremenda, não é? Bom, o que eu quero levar a relação a isto é que nós temos uma tradição cultural de uma alimentação que é considerada uma alimentação integrada com o meio ambiente em que nós vivemos, que é a alimentação mediterrânea. A pizza, curiosamente, faz parte dessa alimentação, que é considerada um dos alimentos mais equilibrados, desde que ela seja constituída de forma equilibrada, como é evidente, mas é considerado, pode ser inclusive um prato
extremamente equilibrado, desde que ele seja feito com algum equilíbrio. E algum equilíbrio também não é mal dos alimentos. Para mim é aquilo que tem a ver, quer do meio ambiente, quer depois do desgaste que as pessoas fazem. E aqui eu pergunto sobre a transição entre um meio rural ou industrial, em que o esforço físico era essencial, para um meio urbanita e sedentarizado, uma sociedade com, enfim, uma sociedade mais sedentarizada e onde, efetivamente, não precisamos de tantas calorias, provavelmente, o que me leva aqui à grande questão se é a qualidade ou o tipo de alimentos que está em causa ou a quantidade e a falta de movimento, as duas associadas que poderemos estar a discutir. Por fim, com isto, já agora também gostava de deixar aqui uma pergunta a propósito da doutora Yang, defendida pela doutora Grande, ou não defendida pela doutora Grande, e na perspectiva do Yin Yang, eu acho muito interessante, porque é uma perspectiva, embora oriental, mas é uma perspectiva bioética. De qualquer forma, se gostava de saber a vossa opinião sobre, até porque de alguma forma já colocou a questão, mas de um outro nível, sobre as questões também da oferta da alimentação vegetariana, macrobiótica e já agora vegana. Que eu gosto. Bom, família, e mais família, menos escola. Não é menos escola, não foi isso que eu disse. Pronto, eu acho que há problemas com as famílias. Se as famílias têm culturas alimentares, agora voltando ao princípio, se a família tem uma determinada cultura alimentar, a escola tem um papel importante para fazer algum equilíbrio, não no sentido que eu vejo fazer, que é um equilíbrio de uma padronização da alimentação. Eu peço desculpa à Direção-Geral de Saúde, mas vai um bocado nessa lógica. Há uma padronização em relação às lojas de alimentos, é tudo isso, e que tem muito pouco a ver com aquilo que eu preciso, os meus nutrientes que eu preciso para o dia-a-dia. Eu sei que cada um, depois a cada com ela e uma cantina não poderá responder a tudo, obviamente, mas se a família já traz este problema por trás, eu acho que é muito importante, e colocou o dedo na ferida em relação a uma coisa que eu acho que é extremamente importante e que é muito cara às associações de pais, que é a falta dos apoios sociopedagógicos, socioeducativos e sociopedagógicos nas escolas. Não só ao nível que citou, como outros níveis, nomeadamente, estão no quadro das necessidades e pedidos especiais, hoje é cada vez mais sentido, mas também começando, até podemos começar por onde está. Por fim, e para deixar a última nota, eu por acaso, eu também gosto do meu copo de vinho, e também gosto da minha cerveja, também gosto, não fumo, nunca fumei, não sou antitabagista, garanto que não sou antitabagista, antes pelo contrário, mas faz muita confusão que eu não consiga beber, não consiga comer umas sardinhas sem água, ou com água, um ensopado de leite com água, cozido à portuguesa com água, umas tripas à moda do Porto com água. Faz muita confusão que eu não consiga comer isto com água. Tenho sempre que juntar o vinho. E eu agora pergunto, em que estádio é que eu estou, ou em que estádio é que estamos nós todos, e que educação estamos a dar aos nossos filhos quando eles estão presentes. Ainda bem que ouvi há bocadinho esta intervenção aqui ao lado, porque fico mais satisfeito. Já percebi que é um lado dilator. Ela disse assim. Pois, está bem. Por cada sardinha. Vai torná-lo menos feliz, não é? E menos prazer. Mas vou ter para melhorar o consumo da cerveja. Se for possível, do vinho, se for possível. Acho que nós temos que andar a feliz e comer tudo. Sem dúvida, desculpe-me aqui só interromper, porque em relação à questão do álcool é importante que isto dois aspectos. O consumo do álcool, numa perspectiva moderada, e este é um aspecto que eu acho que é engraçado, e já agora lanço uma pergunta: o que é beber moderadamente? Pois. O que é beber moderadamente? Duas cervejas para uma ser um homem ou uma mulher. Duas cervejas é mesmo total. Ora, porquê é que eu faço esta questão? Porque, reparem, até as garrafas, a cerveja, as minis, não é? Bem pequenas, geladinhas, tão bom, quando dizem seja responsável pela moderação. A publicidade diz isto. A verdade é que as pessoas não sabem o que é beber moderação. Beber com moderação não é um aspecto individual. Está taxado pela Organização Mundial de Saúde, e aqui as mulheres são sempre prejudicadas. Isto tem a ver com os níveis de água no organismo. Para os homens, deverá ser entre 2 a 3, as mulheres entre 1 e 2 copos ou unidades por dia. Portanto, tudo que ultrapassa este valor, e aliás este valor é considerado não prejudicial. Portanto, continuo a beber, na minha opinião, o meu copo de vinho, porque faz tão bem, não é? Faz bem ao espírito, à alma e ao acompanhamento.
a forma como nós nos relacionamos com o álcool é que pode, e a forma como o utilizamos é que pode vir a causar determinado tipo de problemas. E aí entrar em quadros de abuso em relação ao consumo e, em última instância, em situação de dependência. Quando estamos numa situação de dependência, já não se consegue reagir com aspectos de abuso e de controlar, e já estamos no nível de intervenção diferenciada, mas no abusivo, e eu sou daqueles que defendo toda a gente passa por uma fase como consumidor abusivo, basta entrar, por exemplo, na faculdade, quanto isto, não é? Vida académica, as praxes, muitas vezes são iniciadas com álcool, e isto é um problema que se está a ter. Olhemos para a televisão no dia-a-dia, eu não sei, eu pergunto-me isto claramente, não sei se toda a gente tem estes hábitos, mas eu nas telenovelas portuguesas eu vejo toda a gente chegar a casa e ir à garrafeira e beber um copo de whisky. Como vejo aqueles pequenos almoços maravilhosos sempre, e que eu um dia adoraria ter aquele serviço, mas a verdade é que o controle do álcool associado, ou o consumo de álcool associado aos níveis de stress e de relaxamento, está muito associado. E é importante percebermos que tipo de relação é que nós temos com ele. Se esse for o meu espaço de álcool diário, não há qualquer tipo de problema. Se a relação com este consumo começar a sofrer alterações, aí é diferente. Se a minha interpretação em relação ao álcool começa a dar outro tipo de problemas. Há pessoas com alcoólicas a vida inteira e nunca deram problemas e, portanto, nunca foi diagnosticado. Há pessoas que vão oscilando o consumo de álcool e, portanto, vão gerindo. Quando, normalmente, por isso é que é uma doença, muitas vezes, muitas vezes doença, porque acho que é um aspecto comportamental que tem que ser intervencionado. Quando chega a determinado patamar, a dificuldade é como é que nós vamos substituir o álcool, o consumo de álcool, por toda uma vertente social. Porque depois é toda esta parte, é como o tabaco. Tirar o tabaco com o fumador, vejam, não é a dependência física que é o mais difícil. É então o que é que eu faço quando bebo um café? O que é que eu faço quando acordo? O que é que eu faço quando... Não é? Todos os rituais que estão implícitos a determinado consumo e a relação. Por isso é que a inteligência emocional está associada a todas estas questões de dependência e à construção do indivíduo. Mas isto tudo para sistematizar, vamos bebendo os nossos copos de vinho e de cerveja, porque agora com a época de caracóis a abrir também mais... É um ano. Então, eu só queria dizer o seguinte em relação ao que a Estela disse. Em primeiro lugar, eu há pouco abordei, se calhar foi-se um bocado em passando e não ficou bem. O facto dos catering das escolas, sem ser os primeiros ciclos de infância, serem adjudicados a nível central, não acho correto. Porque até é dentro do próprio conceito que cada escola tem uma área de influência que tem determinados bairros, etc. E, portanto, há essa diversificação. Eu sou completamente a favor que as escolas, que seja a autarquia, ouvindo as escolas, eventualmente, a definir os critérios para a adjudicação dos diversos caterings, se tem que ser em catering. E que se preveja as várias culturas, obviamente, e os vegetarianos, e tudo isso, porque acho muito bem que também têm direito a esse tipo de coisas. Enquanto isso, vamos tentar fazer a coisa mais equilibrada e do aspecto de higiene, para assegurar pelo menos esses aspectos. Relativamente à cultura oriental, eu não tenho cultura oriental absolutamente nenhuma. Fui a Macau, tive mais Macau 15 dias e já foi há muitos anos. Acontece que sou uma estudiosa no campo da inteligência emocional e sei bem que há, talvez os orientais tenham descoberto isso muito antes dos ocidentais, que há uma série de... A inteligência emocional requer muito treino, muito treino, e há coisas que tão simples como a respiração que é necessário treinar. E que se nós tivermos uma boa inteligência emocional, se treinarmos a nossa inteligência emocional, com certeza que não vamos cair tão facilmente nas dependências, e que aquilo que comemos e aquilo que aprendemos faz-nos melhor e conseguimos aprender melhor. É nesse sentido e sabemos dar mais valor à vida, menos ao consumo e mais à vida em si. E é nesse sentido que eu acho que é muito importante, então, no momento em que vivemos,
treinarmos a inteligência emocional. Sim, a doutora Filipa queria dizer meio minuto e depois passa o microfone para aí. Eu peço desculpa, só porque eu acho que é importante aqui refalar uma coisa. Falar em prevenção, falar em mudança de comportamento, provavelmente está associado ao negativo. Está na altura de reconhecermos as potencialidades dos nossos jovens, das pessoas com quem nós trabalhamos. E isto é extremamente difícil. E eu deixo só uma perguntinha do ar para tentarem responder, e se conseguirem responder em poucos segundos seria interessantíssimo, que é qual é a vossa melhor competência, a vossa maior competência, o que é que vocês são efetivamente bons a fazer. Cada um de nós identificar isto é extremamente difícil, não é bem aceito para quem está ao lado, porque eu dizer que sou muito boa a fazer um bolo de chocolate é tomado como presunção, mas se calhar está na altura de começarmos a saber reconhecer competências para efetivamente as conseguirmos potenciar e mudar de comportamento. Eu já agora então ia só aproveitar, pegando no exemplo que a professora Ana Carvalheiro deu. Eu tenho 3 filhos, com 12 anos, 13, ai meu Deus, 13. Um deles está identificado como uma criança hiperativa, faz medicação. Tive alguns resultados, de facto ele tem déficit de concentração, tem alguns problemas identificados, claramente, e não ponho parte, mas pegando no exemplo que falava da meditação, os meus 3 filhos fazem meditação. Especialmente no caso do Francisco, isto só porque este tema foi abordado e tem a ver com a tal autodisciplina, e tentar procurar o que é que cada um deles, porque são os 3, nasceram os 3 no mesmo dia, mas são os 3 completamente diferentes. Eu tenho o 8 e o 80. Sim, eles são 3 gêmeos falsos, claro. Aliás, tecnicamente não são gêmeos, porque pelo menos é assim que estão designados, nasceram no mesmo dia. Espaçada, sim, uns 5 ou 10 minutos de diferença. Mas isto para dizer que eu desde que descobri esta técnica, a meditação, que no fundo é fazer uma introspeção e tentarem perceber e tocarem-se onde é que falharam, o que é que fizeram menos bem, o que é que não podem continuar a fazer. E, portanto, no fundo queria partilhar aqui esta experiência para reforçar a sua sugestão, porque acho que faz todo o sentido. E, no encadeamento disso, poderá também se fazer esta educação, e concordo em absoluto quando se diz a educação vem de casa. Bom, eu queria agradecer a todas as palestrantes, nomeadamente à Ana Gralheiro, muito obrigada por estar aqui, e à doutora Filipa Coelho. Às outras eu vou agradecer porque vão continuar, certo? Não agradeço no fim. Porque estamos a falar aqui de hábitos e de usos e de costumes, e essa parte parece-me que também é muito importante, a alimentação. Eu não, por acaso também não, é estranho quando os meus filhos me dizem que eu cozinho bem, mas depois os meus amigos também dizem que eu cozinho bem. E a verdade é que eu misturo os ingredientes, eu estive aqui a pensar, se calhar alguns não são assim dos melhores. Sei lá, quando eu misturo banho de porco, com plural, com umas folhinhas de louro, mas pronto, lá estão os dentinhos de alho. Ok. O que é que eu quero dizer? Que o importante, tal como vocês disseram, todas, umas de uma forma técnica, outras de uma forma empirística, e sem deixar de ser técnica, mas com humanidade, com o coração e com a experiência do dia a dia na escola, é que na verdade o que é necessário é o equilíbrio. E o que é necessário é o metabolismo de cada um. Porque se uma pessoa consegue beber um copo de vinho, eu não consigo. Quem me conhece sabe que começa a cantar o fado. Aliás, tem que me deitar a mão. Portanto, se uns engordam mais, outros são como eu, coisa ruim, como dizia a minha avó. Portanto, cada um é como é. Se não teríamos que andar a fazer sistematicamente análises, penso eu, se estamos a comer errado, se estamos a comer certo. Existe efetivamente a base, não é? A base que todos nos ensinaram, e dos nossos usos, dos nossos costumes, das nossas avós, que eram sábias e sabiam aproveitar o campo, sabiam aproveitar tudo que era natural. Se calhar urge voltar a esses tempos, se calhar urge repensar esses tempos. Mas urge essencialmente, e obrigada a todas, urge que desde manhã estamos aqui a escutar, urge sermos felizes. Obrigada.